Olá, amigos! Bom dia! Um convidado, meu amigo, conhecido amigo. Sim, tudo uma história longa. Toda uma vida para trás, de infância, não sei se devíamos dizer dos escoteiros. Tu eras... Passas do Algarve comigo nos escoteiros. Passei. Eu ia dizer agora quando tu chegasse aqui, só ver as horas. Meio-dia uma. Tu eras insuportável, pá, porra! E continuo... Não, amadureci um bocadinho, mas Sim. continuo a ser insuportável. Só que muitas vezes entra na minha própria cabeça, percebes? Ok, e depois dá merda. Dá muita merda. Tu eras insuportável, tu chateavas, tu apalpavas, tu corrias atrás, tu gritavas, tu tudo, pá! Pois era. Sim. Era Depois, incrível. Tive muitos anos sem te ver. Muitos anos? Sim, 10 na boa. Sim, depois reencontrei-te agora há pouco tempo. E vi-te num... Aquilo é um podcast que tu foste à cena do Maluco... É podcast? Sim, Chama-se um podcast. Do Pedro... Não Pedro sei. quê? Não sei o apelido do Pedro, que faz mas eu gosto muito do Pedro. Ele é Pedro on the Road nas redes sociais. E quando estava-te a dizer, quando eu te vi lá, pensei, eu queria falar com ele, eu queria fazer estas perguntas. E é sempre uma cena curta, portanto, pá, não disseste tudo lá, Sim, não é? não, claro que não. É Eu sempre... tive que dividir em 2 episódios, porque as histórias são Não longas. queria ser chata, porque depois é aquela... as pessoas vão sempre fazer as mesmas perguntas, não é? Não queria ser muito chata. Se for demasiado óbvio... Diz. Mas eu sou insuportável também nesse sentido, que é repito. Repetes, então é na boa, podes fazer as perguntas repetidas. Então, viagens. Epá, eu não sei por onde começar. Viagens e fotografia, que está tudo meio ligado. Pergunta chata, mas como é que começou o bichinho e depois o bichinho de começar a ir mais e para sítios não tão óbvios, que até é isso mais que me interessa. Sabes que eu comecei a viajar, acho que foi um bocadinho por influência dos meus pais, porque me levavam muitas vezes de férias, passeava muito, mas aquela questão da exploração desses sítios mais recônditos começou bem mais tarde. Okay. O bichinho estava lá, a minha mãe era uma exploradora nata, adorava procurar fazer coisas e descobrir coisas novas, estava sempre a qualquer de coisas diferentes e sítios, sei lá, dos sítios mais recentes e menos óbvios para explorar, e fazia questão de me levar a mim e ao meu irmão sempre a ver esses sítios. E o bichinho cresce um bocadinho. Mais tarde, eu quando tinha para aí 20 anos, acho que 20, fiz a minha primeira viagem sozinho ao Sudeste Asiático. Fui encontrando amigos pelo caminho, foi assim 1 mês e meio, e foi aí que tudo começou a acontecer e comecei a desabrochar. Já tinha uma máquina fotográfica, porque eu era cromo dos aviões, bem te lembras, na altura dos escoteiros. Ia para o aeroporto tirar fotografias, plane spotting, à séria. Sim. E fazia fotografia, mas não era nada com muito nexo. Comecei a levar a máquina para as viagens, sem planear, sem capacidades técnicas, sem nada disso. Depois, na minha formação, entra o design e aí ganhas um bocadinho de skills. Não é? Cabeça e visão para a composição, para o aspecto visual das coisas, e foi sempre disso que eu fui à procura. Por isso é que depois comecei a fazer fotografia mais a sério, mesmo que ainda tenha deficiências na parte técnica, porque acho que é uma coisa que sinceramente não me interessa assim tanto, ou à qual nunca me dediquei com tempo e com paixão, como à parte visual. E as viagens para sítios inóspitos vêm um bocadinho ligadas a isso, porque tu vais à procura de coisas diferentes e à procura de mostrar beleza em sítios onde ela não é óbvia, onde as pessoas não vão. Sim. E às vezes, sei lá, vais ao Sudão, tiras uma foto a uma série de edifícios, claro, que tu nunca ouviste falar e que vês e que de repente são incríveis, e as pessoas pensam, mas isso existe no Sudão? Sim, existe, e há isto e há mais, e é lindo. E então as coisas alimentam-se uma outra, percebes? E tenho de ir à primeira viagem, mas e o preconceito? Achas que as pessoas não vão para esses sítios também por causa do preconceito? Acho que... Ou medo que está ligado? Sim, há muito esse fator. Há muito... isto são coisas muito maiores do que nós, não é? Questões de geopolítica, questões de natureza, de geologia dos sítios, topografia dos sítios, enfim. Mas nem todos os sítios têm a mesma acessibilidade. Quer dizer, tu vais a Paris com uma facilidade gigantesca, com, sei lá, 15 voos por dia, cada daqui, vais e voltas no fim de semana, está tudo bem. Para ir para esses sítios é um bocadinho mais complicado, um bocadinho mais complexo. Há sítios que incutem aquele medinho inicial, mas, por exemplo, Médio Oriente é uma zona do planeta onde as pessoas têm um bocadinho de relutância em ir, por questões de terrorismo, os mídia, como eles fazem, como eles mostram ao mundo aquilo que lá acontece, e chegas lá e é completamente o oposto. E por serem países que estão mais na sombra
são menos visitados, países que geralmente têm problemas sociais e políticos graves, as pessoas, o povo, tende sempre a compensar demais e são sítios onde a demonstração de hospitalidade é sempre muito maior do que na generalidade dos sítios. Acabas por te sentir muito mais segura por isso, as pessoas fazem tudo por ti. Mesmo mulheres sozinhas. E, por exemplo, no Irão, tu vais ao Irão. O Irão é um sítio facílimo de se viajar. As pessoas não têm noção do quão fácil é, porque ouvem falar em Irão e acham que é aquela coisa super fechada do mundo, associas a extremismo religioso, e de facto existe, o regime, pronto, segue essa linha. Agora, chegas lá e é tudo tão fácil, é tudo tão... está tudo tão feito para que tu te sintas agradado, para que te sintas bem-vindo. Claro. As pessoas passam por ti na rua e dizem: de onde é que és? Sou daqui. Por favor, quando voltares para casa, diz que nós não somos terroristas, sabes? E dá um sentimento quase de pena, porque de facto as pessoas não têm nada a ver com aquilo que o regime é. E montes de mulheres sozinhas a viajar no Irão, cruzei-me com uma série delas, mulheres da nossa idade até mulheres de 70 anos. E as pessoas dizem, todas elas, mesmo fizeram a mesma análise, que é fácil, seguro e lindíssimo. Tudo isto transforma aquilo num destino espetacular. As pessoas têm medo, à partida não vão muito, não é? Então tens um sítio que é relativamente pouco visitado e depois lá aos pés e é só surpresa agradável atrás de surpresa agradável. A maior parte dos sítios são assim. Claro que convém fazeres uma análise profunda antes, não é? Não vais para o Sudão agora quando tens um golpe de Estado e uma mulher sozinha, se calhar não é espetacular, mas sei lá, há imensos sítios e há ferramentas que tu podes conseguir para arranjar fixers, que não são guias, mas são contactos locais que podem ajudar com uma série de documentações, com vistos. Há sítios em que é um bocado complicado, requer alguma papelada, pagar alguma coisa por fora, há assim algumas coisas. Como é que tu organizas isso? Olha, porque tu não vais pelo óbvio, não é? Sim, não, tipo, já depende dos sítios, mas no início dos anos da década de 2010, quando comecei a viajar mais a sério, comprava um Lonely Planet, lia o Lonely Planet, ia planeando e fazendo, não é? Levava o livro comigo. Entretanto, o advento da internet transformou muito a vida das pessoas e a informação que tens disponível num guia turístico passa a ser desatualizada quase ao minuto. E então, vais online e encontras tudo. Tens que saber procurar bem as keywords certas. Isto é um bocadinho de skill óbvio, mas toda a gente sabe fazer isto. Só e depois com a prática também... É isso, a prática também leva lá. E eu tendencialmente vou sempre à procura desses sítios. Vou sempre à procura de sítios que estejam fechados ou que sejam mais de difícil acesso. Imagina, nunca tinha ido ao Japão, que é um sítio óbvio, um monte de gente já foi ao Japão, um sítio com imenso turismo, e eles fecharam durante a pandemia, só reabriram o ano passado em outubro, e eu comecei a ouvir uns zunzuns de que ia haver uma abertura do Japão e tal, e pensei, é agora. E lancei-me e fui para o Japão, passado 15 dias da abertura, da reabertura, e então foi espetacular, porque vivia um Japão que é ultra turístico, há décadas, mas é um Japão que não tinha turistas nenhum, a não ser turistas domésticos, e é extraordinário, porque tenho a certeza que se lá voltar não vou ter o mesmo tipo de experiência. Procuro sempre esse tipo de oportunidades. E tu, quando vais a um sítio mais óbvio, imagina, vais à Tailândia. Toda a gente vai à Tailândia, seja sozinho, por agência, mulheres sozinhas. Tu foges do roteiro turístico. O máximo possível, sempre. O máximo possível. Mas não há coisas que, mesmo sendo turísticas, tu... Por ser turístico, tu já não queres ir ver? Por ser muito turístico? Regra geral, sim. Mas há uma coisa. As coisas, por serem turísticas, tenho que reconhecer que existe uma qualidade inerente a esses sítios ou a essas coisas. Elas só se transformaram numa coisa tão turística porque têm valor. Sim. O que o turismo faz, se for desmedido, estraga, dá a volta, não é? Estraga. E por isso é difícil também nesses sítios, tipo Tailândia, saíres um bocadinho do eixo. Existe, o país é enorme e tens um monte de sítios que não são turísticos. Vais sempre encontrar alguém e a informação existe e tu chegas aos sítios porque encontraste informação, já alguém lá esteve, não é? Mas tento sempre fugir ao máximo. Imagina, nunca na vida, hoje em dia já fui, há 15 anos, mas não iria às Ilhas Pipi, por exemplo. É isso, sim. Ir a Bangkok, vou a Bangkok, mas vou fazer um itinerário um bocadinho mais underground. E também é giro voltar aos sítios porque vês a evolução das cidades, vês sítios novos, estão sempre a abrir restaurantes novos, exposições novas, coisas diferentes, e tu consegues explorar e acabas por conhecer melhor os sítios. Também há esse lado positivo e por isso eu gosto de repetir. Ok. Mas
gosto tanto de repetir como gosto de passar tempo nos sítios. Não vou ficar 2 dias numa capital nunca na vida, vou ficar uma semana. Ok. Para conhecer bem. Para se Faz alguém sentido. me perguntar alguma coisa, eu dizer claramente que sei Depois tu o sabes que é falar aquele sobre sítio, como é que aquele sítio as coisas. se desenvolveu naquele sítio, como é que era anteriormente, o que é que abriu de novo, o que é que não há, qual é o melhor bairro para ficar e tal. E gosto imenso Tu dessa adoras sensação. história? Gosto muito de história, tenho um problema que é a memória seletiva. Ok. Portanto, eu posso ouvir com o maior interesse do mundo Ok. a história inteira de um sítio qualquer e vou estar a babar e super curioso. Mas depois... Passado 2 dias já estou tipo... Ok, aquilo por era o acaso quê tinha mesmo? ideia que tu eras uma enciclopédia com Eu tudo decorado. fico com E deves ser algumas coisas, Sim. mas é muito, muito seletivo mesmo, Ok. muito seletivo. Ok. Gostava de ser um bocadinho melhor nesse aspecto, mas não dá para tudo. Agora, imagina. Este café é bom. É bom, não é? É de saco. Ótimo. Imagina, começas Sudeste Asiático sozinho, sem medos. Nada. Nada, zero. Mas tu não tens medo em lado nenhum, pois não? Eu acho que também se Olha, calhar... eu tenho medo de 3 coisas. Tenho medo de cães vadios. Tenho imenso medo de ser mordido e de apanhar raiva de ir para o hospital. Ok. Imenso. Tenho medo de cobras e tenho medo de aranhas. Muito medo de aranhas. Ok. É do género. Vejo uma aranha aqui e eu nunca mais entro nesta sala enquanto me lembrar que vi uma aranha aqui. Ok. Pronto, é assim, São os teus handicap. medos. Ok, quando tu sais daqui para a primeira grande viagem, depois da loucura toda, tu não vais com medos. Esses medos de que tu falas, medos Mas de claro, porque eu viajar sou mulher, sozinho. não. Epá, eu Toda a fico gente sempre tem um isso. bocado... Claro que tens aquele desconforto, aquela coisa de vais para um sítio completamente desconhecido, o que é que vais encontrar, o que é que te vai acontecer, o que é que vais viver, Sim. o que é que vais conseguir fazer, o que é que vais tirar daquela viagem ou daquele sítio. E eu não diria que isso é um medo, mas cria aquela ténue ansiedade, Yeah. não é? É. Subjacente a tudo. É. Só que vais indo e vais relaxando, não é? As coisas, sei lá, ganham outra dimensão quando estás nos sítios e o difícil é ir. Estar lá é a coisa mais fácil do mundo e depois ainda mais difícil regressar, não é? tens Porque é razão. triste voltar a trabalhar. É voltar, sim. Mas na primeira viagem, como fui encontrando sempre amigos ao longo do caminho, inclusive a minha mãe e o meu irmão foram ter comigo durante uma semana. Ok. Foi uma viagem muito longa, mas fui tendo companhia. No entanto, foi a minha primeira vez a montar o itinerário todo, a fazer tudo, a desenrascar-me e comprar voos, isto e aquilo e não sei o que mais. E eu acho que isso tinha isso dentro de mim, não sabia, e foi um clique. Essa também não foi turística. Não foi tão turística. Um bocadinho mais. Foi, mas, sei lá, ires à Tailândia ou à Malásia ou a Singapura em 2010 não é a mesma coisa que ires agora. Do que isso agora. Yeah. É um bocadinho Eu há bocado ia diferente. te perguntar isto e depois esqueci-me. A cena da net, eu queria te perguntar, estava aqui a coisa. A cena da net, do Instagram, das pessoas que ficou um bocadinho na moda viajar, se calhar agora está um bocadinho mais calmo, mas tipo há 5 ou 6 anos, as fotografias em Bali, na Tailândia, deixa-te triste, revoltada. Eu acho que houve uma altura a mim que me deixava revoltada e eu sou zero viajante, mas penso, pá, esta gente toda está a estragar o mundo porque estão só a ir para estes sítios para tirar uma porcaria de uma fotografia e encher os restaurantes. Como é que tu lidaste com isso? Sabes que eu acho que com essa democratização, também, não só por causa do transporte aéreo, porque aconteceu primeiro antes Sim. das redes sociais e agora com as Pois, redes sociais, sim. acho que há uma ideia de que é fácil ir a todo lado, podes ir a qualquer lado, todos os sítios são bonitos, todos os sítios são de fácil acesso. Isso não é verdade. Ok. Há muita gente a investir imenso dinheiro a chegar a sítios para tirar aquela fotografia, que não é propriamente aquilo que eu gosto de fazer ou que quero fazer. E depois há um FOMO, aquele Fear of Missing Out latente em toda a gente. Tu estás a fazer scroll nas redes sociais e estás a ver aquele pessoal todo nos sítios mais incríveis do mundo e Sim. fica assim, pá, eu também queria, não é? Também que está lá, sim. Mas viajar é muito mais do que isso. Obviamente que é fácil, ajuda muito na pesquisa, falando da questão da internet, ajuda na pesquisa porque tu vais procurar aquele sítio, vais ver como é que se chega, se é interessante. Depois tens de ter um bocadinho de capacidade crítica para perceber se aquele sítio vale mesmo a pena ou não. Ok. Quer dizer, podes tirar uma foto maravilhosa, eu não quero desprimorar nenhum Sim, sítio, não. mas tipo num sítio Sim. mau, horrível e arranjar um bom ângulo. Sim. Eu defendo que há beleza em todo lado. Tu podes ir a um maior buraco e encontrar uma coisa bonita, e tirar uma foto bonita que sugere aos outros que não, há beleza lá e se calhar quero ir lá. Se calhar não vale a pena ir lá.
Pois. Ok? Sim. Depende do teu olhar também. Quer dizer, eu, por encontrar beleza num determinado sítio não quer dizer que as outras pessoas que lá vão encontrem. Yeah. Então acho que Sim, uma viagem é sempre também, uma coisa muito pessoal. Sim, agora já estou em paz, mas aqui há uns anos implicava um bocado com o que é que adoras? Adoro viajar, então onde é que foste? A Palma de Maiorca, não desfazendo isso, não é viajar! Não, de todo. Parem com isso! Acho que é mais do que isso, nem é ir uma vez, 2 em 2 anos a uma ilha qualquer. Sim. E aqui há uns anos, não sei, foi uma a moda. democratização, sim, e as redes sociais ajudaram imenso nisso, mas acho que sem dúvida que tem o seu lado positivo. Porque as pessoas conseguem realmente ver muito mais para além do óbvio. Como é que tu viajavas antes? Ias a uma agência de viagens? Ou vias alguém que tinha ido a um sítio qualquer e querias ir também? Não havia este tipo de montra online infinita de tudo e mais alguma coisa. Provavelmente o número de sítios não fotografados e não colocados nas redes sociais do mundo é nulo neste momento, não é? Todos os sítios estão online. Sim. E isso ajuda esta febre, há uma febre de viagens, não é? Ultimamente. Isso, ajuda imenso a que isto consuma as pessoas e que as pessoas consumam isto também de volta, não é? Mas eu tento fugir sempre um bocadinho disso. Não... Pois, e agora diz-me, países mais... eu só me estou a lembrar, tipo Coreia, Sudão, por aí, países mais fora da caixa ou não tão óbvios. Conta-me histórias, sabes? Porque adoro. Como eu disse há bocadinho, tu podes ir para a Tailândia, podes ir para o Japão e podes ir a um sítio nada óbvio, não é? Os países são grandes, claro. até aqui em Portugal. Sim. Mas assim, sítios de mais difícil acesso, onde eu tive, Coreia do Norte, claro. Mas as pessoas têm uma ideia de que é muito difícil, tens de ter contactos, não sei o quê. Não, é só pagar. Pagas e vais. É fácil. Não podes portar-te mal de maneira nenhuma porque senão ficas lá. Perdi o meu telefone na Coreia do Norte. Cheio de fotos sensíveis e vídeos, porque cada vez vais acompanhado com 2 guias do governo e elas fazem-te um briefing extensivo todos os dias e dizem: tu não podes tirar fotografias a isto, aquilo, ou desta maneira, daquela maneira e tal. E cada vez que passávamos num sítio sensível, elas diziam: máquina fotográfica, não. E eu: tá bem. Então pegava no telefone, janelinha do carro, estás a ver? Sim, era. Como quem não quer a coisa, no último dia perdi o telefone. E ai meu Deus. É melhor começar-me a despedir, não é? Não há telefones, não há internet, não há nada. Vou-me despedir por telepatia das pessoas, sei lá, mandar uma mensagem. Porque não vou voltar. Tchau, bye bye. E de repente as guias dizem: não, mas o telefone está na carrinha. O condutor já está a voltar com o telefone. Ai meu Deus, graças a Deus. Que bom, que maravilha. Foi assim um dos maiores alívios da minha vida, porque estava mesmo a ver a vida andar para trás. Estavas a ver? Não tinha assim nada de especial, mas tudo aquilo que elas disseram que para não fazer estava lá dentro, percebes? Se elas tivessem acesso, não sei como é que seria. Mas eu geralmente tenho muita sorte nos sítios, porque mesmo sítios mais fora, Iémen, Sudão, Coreia do Norte, já disse, Bangladesh, Etiópia, eu nunca tive problemas. Pois. Por isso é que depois também flui tão naturalmente. Aquela velha expressão do cu virado para a lua? Sim. A viajar eu tenho um bocado isso, porque não tenho mesmo nenhum evento assim do outro mundo, à exceção talvez de claro que tenho experiências incríveis e posso-te falar, tipo, subir o vulcão na Etiópia, dar a comer às hienas selvagens em Harar, também no sul da Etiópia, à mão, coisas assim do género. Mas tive um episódio de quase morte, posso dizer assim, no Sudão, em que estava a atravessar o Nilo de uma margem para a outra numa balsa gigantesca, com carros lá dentro e tudo mais, e de repente começam a entrar uns gajos lá da vila mais perto e começam aos gritos uns com os outros e uma mulher a incitar a discussão e tal, e de repente só vejo como é que se chamam? Pipes, cenas de metal, paus de metal a voar de um lado para o outro. Eu, meu Deus, o que está a acontecer? Enfiei-me dentro do carro, estava com uma amiga minha, enfiámos-nos dentro do carro, assim que fecha a porta do carro, uma enxada bate no janela do carro. Pá, e por 5 segundos não veio com uma enxada na cabeça. Bem, aquilo foi uma bronca gigante, mataram um gajo à nossa frente, com a mesma enxada. Era só, bem, eu nunca tinha visto nada assim, sabes que eu fugi imenso de séries com gore, detesto séries e filmes assim, tipo a Tarantino. Sim. Não vejo, sou hipersensível nesse sentido, não vejo. E de repente estou dentro real de um jeep, no meio de uma balsa, no Nilo, no meio do Sudão, e está um gajo a esvair sem sangue em cima do para-brisas. Bem,
Foi surreal. Aquilo acabou, não é? Resultado, era Percebeste porquê? Sim, Soubeste porquê? era um casamento do dia anterior que tinha dado molho por causa de mulheres e tal, à mistura. Pronto, foi assim um ajuste de contas em direto, ao vivo e a cores. Não queria acreditar. Só que o meu papel ali naquele momento era, eu estava com uma mulher, minha amiga, Sim. e era acalmá-la ao máximo possível. Portanto, Claro. nervos dá-se, não é? Obviamente estás protegido pela caixa do Jeep e tal, isso ajuda, mas aquilo tudo a desenrolar-se à nossa volta, ela em pânico, e eu só dizia, não, isto não tem nada a ver connosco. Calma, pronto. E isso ajudou-me também a manter a minha própria calma. Passado, meia hora já não havia nada, não havia assunto nenhum, era só o trauma da situação. Eu acho que morri ali, dava-me uma coisa. Mas eu sou muito medrosa, acho eu. Passado 2 dias já nem nos lembrávamos, só nos ríamos daquilo. E tu continuas a viajar sozinho, muito sozinho? As tuas fotos tu não te mostras muito, só aquela óbvia a andar de vez em quando. Sabes que isso é o que rende mais no Instagram, se tu queres. Essa foto é linda, por amor de Deus. Essas fotos. Continuas a ir sozinho, porque não se sabe muito em que tu mostras muita beleza dos sítios, é isso? Mas é isso, o meu foco é esse, é demonstrar o que é que tu podes fazer, o que é que podes ver nos sítios, não é eu estou aqui... Não é eu estou neste restaurante, assim, mas vou acompanhado, às vezes vou sozinho, depende, sei lá, agora se me apetecer ir fazer uma viagem sozinho, vou fazer uma viagem sozinho, tranquilo, claro, não tenho esse tipo de problemas. Gosto mais de ir com companhia, com toda a honestidade, mas já muitas vezes não consigo companhia. Ok. E para esses sítios macacos... não há de ser tão fácil, não é? Arrasto pessoas com alguma dificuldade, há outros sítios em que nem pensar. Quando eu falei em Bangladesh ou Iémen, as pessoas benziam-se. Pois, e porquê é que tu quiseste ir lá? Aonde? A esses sítios em geral? A Coreia, sim. A Coreia, olha, isso, a Coreia foi... há aquele respeito, não é? Não sei se é medo, há um bloqueio. Quando tu dizes, fui de férias, porquê não foste para a Formentera? Não, o que é que tu queres fazer na Coreia? Não é? A Coreia foi, na altura em que Donald Trump era presidente dos Estados Unidos, lembras-te daquela cena de se encontrar com o Kim na fronteira e tal? Sim. E a minha cabeça pensou logo, isto vai mudar, a Coreia vai mudar. Se isto, por acaso, abre a Coreia ao mundo, nunca mais vai haver a Coreia do Norte como ela é. Quero vê-la antes. É um bocadinho como a Cuba de Fidel Castro ou a da China de Mao. E foi nessa perspectiva que eu quis ir e tive mesmo que ir naquele período. Entretanto, nada mudou, não é? Que ele continua na mesma. Mas voltaria lá, sem dúvida nenhuma, em qualquer momento. Aquilo é extraordinário, porque parece mesmo que estás num filme do Wes Anderson. É tudo simétrico, tudo polido, imaculado. Também só te levam àqueles sítios. Eles levam-te estrategicamente a sítios onde tu podes ver o melhor que eles têm para oferecer. Não há nada, não há pontas soltas. Mas, sei lá, tu vives na Europa, tu sabes, tens noção, e já foste para outros sítios, tens noção de como é que as coisas funcionam no mundo. E eles levam-te, sei lá, um bowling alley, parece que está parado nos anos 60. E vendem daquilo como um ex-libris do entretenimento em Pyongyang. E tu tipo... E tu és levado sempre a elogiar, dizendo, que giro, isto é o máximo. E nunca vi nenhum em casa, não há, na minha cidade não há. Mandas assim estas coisas só para apaziguar um bocadinho aquela tensão que há sempre. Porque eles, mesmo com a experiência que aqueles guias têm em lidar com estrangeiros, eu acredito mesmo que eles não têm qualquer tipo de vivência noutros sítios a não ser a Coreia do Norte, e então ficam um bocadinho entregues à imaginação daquilo que as pessoas que visitam lhes mostram. Mostram, sim, isso faz sentido. Sim. Portanto, temos sempre a tentar que... Tu sabes que ao fim e ao cabo não é uma viagem ética, como é óbvio, mas é uma viagem em que tu tentes, pelo menos eu, que tem um bocado a ver com feitio, sempre estar naquele registro de apaziguar, de ser educado, de frisar que o que eles têm é bom para eles não se sentirem tão presos como realmente estão, percebes? Aquilo é tudo controlado. Mas tudo, absolutamente. É surreal. E depois parece que é tudo ensaiado. Tu vais e tu tens, imagina, falar em escoteiros, tu tens um género de escoteiros que é tipo, mais mocidade portuguesa, do tempo da outra senhora. Sim. E os putos saem da escola e vão para os palácios das crianças, onde fazem aulas de costura, aulas de instrumentos musicais, aulas das mais variadas danças, aulas de tudo e mais alguma coisa. E tu és levado, és escoltado para dentro desse palácio e entras nos corredores das salas de aula e elas vão abrindo as portas, e quando abrem as portas a professora toca a baqueta e começa um género de um mini show em 3 ou 4 salas diferentes, e tu ficas tipo, o que está a acontecer? Ai meu Deus. Pronto, e quando achas que já acabou, levam-te para um anfiteatro
e o anfiteatro enche, pá, com 2.000 pessoas, abrem as cortinas e há um espetáculo de 1h30 super bem montado. Parece, sei lá, estás... Eu não... Fui ver o espetáculo de fim de ano da minha sobrinha e o budget daquilo na Coreia do Norte é 1000 vezes superior. Não imaginas, é uma cena mesmo a sério. E é silencioso. Andar muito. Lá é silencioso. Extremamente. É bizarro. É mesmo bizarro. Sempre estás num filme, tu estás... Sempre. Jantar fora também. Tu vais a restaurantes, queres ir à casa de banho, um dos guias vem contigo ficar à porta da casa de banho. Caraças, meu. Só imaginava aquelas cenas de filme, sabes, a noiva fugir pela janela da casa de banho e não sei o quê. Sentes-te mega seguro? Sentes-te Ou seguro? é um seguro meio estranho? Tu nunca estás 100% descansado. Pois é isso, sim. Mas sentes-te seguro, sim, não há crime nenhum. Não... Aliás, como no Médio Oriente, vou já fazer o paralelismo porque as pessoas têm montes de medo do Médio Oriente. Sim. Não há crime no Médio Oriente. As pessoas são super honestas. Regra geral, claro que há crime, mas não como aqui na Europa, não como nos Estados Unidos, não como em África, não como na América Latina, não é? Que é quase Sim. um epicentro de crime de rua, é normal, não é? Sei lá, o Brasil, tu conheces o Brasil, sabes como é. Mas... Pois não há isso. Não há nada. Há uma vigilância 24/7, 100% do tempo. Eu acredito plenamente que até no quarto estava a ser vigiado. Isso é assustador, parece que estás num filme. Mas até gozas com a situação, porque quer dizer, o que é que vais fazer? Sabes que estás ali, preso, sem comunicação, durante uma semana, o que é que vais fazer? Nada. Pronto, agora estás entregue à realidade deles, é giro, é muito giro. Porque... E achas que alguém que tenha essas curiosidades é para avançar? Sem dúvida. É para avançar. Mas eu não duvido nada. É as coisas do... Aquelas frases feitas do... Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, sabes? 100%. É pavão. A sério, para todo o lado. O Sudão também, a ideia foi... Durante a pandemia, tudo fechado. Tudo. A pedir testes de Covid e quarentenas e não sei o quê. O que é que não está fechado? O Sudão. Fechado. Estás a ver? E eu, sempre quis ir ao Sudão. Já tinha lido muito sobre o Sudão. É a extensão do o Império, a cultura egípcia, o Antigo Egito. História, eu sabia. Não, mas é só um detalhezinho. Não é. Aquilo, tu tiveste várias dinastias egípcias, não é? Houve um reino egípcio, que é o reino de Kush, que começa ali naquela parte mais negra da África e que desce o Nilo desce para cima, não é? Porque foge do Nilo, é lá em cima no Mediterrâneo. E ele começa no Sudão, cá em baixo, que é a zona de Kush. É verdade. E aquilo desce o Nilo até ao Egito, aquela zona mais dos faraós negros e tudo mais, vem daí. Tu tens mais pirâmides no Sudão. Eu já não sei, eu acho que tens, não tenho a certeza dos números, mas é mais ou menos, tipo, tens 200 sítios arqueológicos escavados no Egito e para aí 20 ou 30 no Sudão. Mas pensa-se que o Sudão tenha 10 vezes mais artefactos arqueológicos por descobrir do que o Egito. Há muita coisa, não há investimento. E é extraordinário, porque é uma continuação daquele imaginário egípcio. Toda a gente gosta de ir ao Egito, toda a gente já quis ir ao Egito. Sim. Não é aquela... Sim, a dada altura... Estudas isso na escola, é sim, fascinante, é lindo, é uma cultura completamente diferente, perdida no tempo, que está preservada arqueologicamente hoje em dia. E tu vais ao Sudão e também tens essas coisas. E Sudão, quem é que pensa em ir ao Sudão? Ninguém. Não é? Aquela cena do... Depois tens aquela hospitalidade extraordinária de... Não obstante ser um país africano, mas como é muçulmano, bebe muito ali da zona do Médio Oriente. Isso confronta-nos também com os nossos preconceitos, o que tu dizes, eu penso, será que é mesmo? Que estranho ser assim. Mas viajar é uma chapada de luva branca constante. Pois, e torna-te mais humilde, não é? Acho que sim, sem dúvida. Mas sabes, eu já disse aqui no podcast, odeio dizer isso, porque acho que ninguém gosta de dizer os preconceitos que tem, acho que temos sempre um bocadinho de vergonha, todos nós temos os nossos. Mas eu achava que era esta cena de viajar, pronto, de andar aí nos sítios e tal, e conhecer se calhar mais sítios do que a maior parte das pessoas, achava, não, eu tenho zero preconceitos, as pessoas que são preconceituosas são uma merda. E agora tu vais achar isto ridículo, porque eu acho isto ridículo. Eu cheguei a Marrocos e andei uma semana toda porrada, com medo, sabes, tipo, assim, vou-me assaltar. Aquele confronto com uma realidade que é... diferente da nossa. Por isso é que quando eu penso Sudão, nem pensar. Mas não tem nada a ver. Uma coisa, particularidade de Marrocos, é que Marrocos está à porta da Europa. É o sítio mais acessível e mais exótico que tu tens. Sim. Em termos de acessibilidade e super exotismo perto e muito juntos, contraste porque é tempo. o sítio mais perto, mais exótico que existe, não é? Sim. Aqui de Portugal, da Península Ibérica. Tu voas 1 hora e estás num sítio que é
outro mundo. Sim. A acessibilidade também é relativamente grande, então eles estão muito habituados ao turismo. Lá está. O turismo massifica-se, torna as coisas um bocadinho mais difíceis, piores, muitas vezes. Nem sempre, mas muitas vezes piores. Também, sim. E então as pessoas, claro que naturalmente vão ser corrompidas. Toda a gente tem um nível de corrupção, isso eu acredito plenamente nisso. E é fácil, se tu vives num sítio em que dependes altamente do turismo para a tua subsistência, para alimentar uma família numerosa. Se vives num país com um sistema em que não tens bons ordenados, não tens uma qualidade de vida inerente a viver num país desenvolvido, o que seja, as pessoas vão por outros caminhos e é natural que haja gente chata, haja gente pushy, haja gente que seja menos honesta, mas isso vem tudo daí, da massificação. Não acho que aconteça muito nos outros sítios, simplesmente porque, nos outros sítios, aqueles que eu estava a falar há pouco, porque são sítios que não têm turismo massificado, porque se fosse assim, tu vais ao Algarve. No Algarve as coisas são mais caras, o serviço não é tão bom. Trata de mal, se for preciso. Pronto, sim, porque existe um bocadinho de saturação dos locais, das pessoas que têm os negócios e por terem aquela gente toda o ano todo, não é? Eu acho que é natural. Claro que sim. E gera um bocadinho de medo, porque pode levar um bocadinho de hostilidade, não é? Se tu dizes que não, chateiam-te ainda mais. Sim. Isso é natural, claro que não gosto disso, mas compreendo o porquê disso existir, o porquê disso ter começado a acontecer. Se tu fosses a Marrocos, um Marrocos completamente fora do eixo turístico, vais encontrar um país completamente diferente e vais amar e vais sentir 100% segura e vai ser incrível, de certeza. Agora, vais a Marrakech, é lindo e tal, mas lá está, também por ser bom, por ter substância, por ser uma coisa que tem muito valor, por isso é que chegou a esse ponto. A mesma coisa está a acontecer com Lisboa agora. Eu moro no centro de Lisboa e vejo isso todos os dias, não é? A cidade começa a ficar um bocadinho descaracterizada. Sim. É verdade. Nós, portugueses que vivemos ali no centro, começamos a ter um bocadinho menos de paciência. E que é uma coisa que eu odeio porque tento ser o menos preconceituoso possível na minha vida em relação a tudo. Agora, quando começa a entrar pela porta adentro, o sentimento é sempre diferente. Sabes? Sim. É péssimo, isto é mau, eu próprio tento trabalhar nisso, mas é complicado gerir este tipo de coisas, por isso compreendo perfeitamente que os sítios se descaracterizem nesse sentido e que as pessoas se corrompam. Não estou a falar em termos de corrupção monetária, mas que corrompam-se em termos de feitio e de índole, sabes? Tipo, tens uma boa índole, mas às tantas a tua paciência é levada ao limite, então é normal. Imagina se tivesses que andar no 28 para ir trabalhar todos os dias. Sim. É difícil. Eu percebo o que tu dizes, sim. Fala-me do Sudão. Estás interessada? Queres ir ao Sudão? Não quero nada. Ainda não fiz o meu preconceito sobre sítios menos. Mas acho que é muito pouco óbvio para a minha realidade. E depois eu vejo as tuas fotografias e eu penso, nem sabia que isto existia. Ninguém sabe que existe. Estás a ver? E é assim, liga um bocado àquilo que tu dizes. É uma chapada, principalmente quando tu dizes que é um povo super zero medos, são hospitaleiros. Eu fui com uma amiga para o Sudão. E era a primeira vez, sim, que ela que ela estava num país de terceiro mundo. Terceiro mundo. Isto é horrível dizer. Corta. Mas é isso também. País em desenvolvimento. Isto são tiques daquilo que nós aprendemos em criança. Sim, não é? Foi a primeira vez que estava num país em desenvolvimento e aceitou o desafio. A medo, como é óbvio, claro. Mas olha, vai ser tranquilo, vai ser na boa. Obviamente que não há casas de banho em todo lado. Não há teto em todo lado. E tu estás um bocadinho à mercê e ela disse, eu não consigo ir assim. Porque o meu objetivo era fazer 15 dias à boleia. E ias conseguir fácil boleia, porque as pessoas são mesmo queridas e dadas e é fácil de conseguir, tu és bem recebido e as pessoas querem te mostrar. Isso é bem fixe. E o que eu me comprometi com ela foi arranjar o contacto de um tipo local, um fixer, que tratasse da papelada dos vistos e que nos arranjasse um condutor num jeep para nós fazermos o itinerário à vontade. E então, falei com um tipo online e tal, arranjei o contacto dele através de um grupo de amigos que também viajam imenso para sítios mais fora. E comecei a falar com ele no WhatsApp e tal, alinhámos as coisas, cheguei, tinha tudo pronto
e é só entrar no Jeep e dizer, pronto, agora vamos fazer isto, isto e isto. Dá para fazer aqui este itinerário durante o dia 2, quantas horas é que são, podemos parar aqui, também quer fazer um detour para aqui. E facilita muito a nossa vida, mas tens autonomia total para fazer o itinerário que queres, não é? Ajuda muito nestes sítios. Sim. Como estava com uma mulher, isso foi uma exigência dela e eu tenho que respeitar, obviamente, porque eu sou homem, eu não vou, nunca na vida vou estar no vosso papel, não sei como é que é. Pois é. E é complexo porque estás a viver uma coisa de uma maneira. Ela queixava-se do género, cada vez que parávamos para fumar xixa, tomar um chá, ou íamos os dois sozinhos a algum lado, íamos jantar fora, íamos a um museu qualquer, ou íamos andar um bocado. Também, obviamente que eu não odeio viajar com guias, agências e não sei o quê. Eu tenho que ter a minha autonomia. Estas coisas em casos extremos de logística complicada ou de haver algum tipo de necessidade absoluta, mas ajuda muito. Agora, a minha autonomia, não abdico disso. E cada vez que estávamos sozinhos, ela só me dizia, eles não olham para mim, eles só falam contigo. Eu posso dizer o que eu quiser e eles não olham para mim. E eu, pois, sabes que eu não reparei nisso. Eu estava completamente noutra. Depois mais tarde comecei a reparar e é verdade, é obviamente verdade. Agora, se ela lá estivesse sozinha, não tinha um remédio. Mas, por exemplo, fomos a uma cerimónia, um ritual sufista, que é uma ramificação um bocadinho mais fora do Islão. Os muçulmanos praticantes mais conservadores odeiam este tipo de associação porque acham que aquilo é uma deturpação completa da religião, mas é uma coisa fascinante, que é numa cidade satélite de Khartoum, que é a capital, que se chama Omdurman. Tens um cemitério imenso com templos com altares sufis, e eles todas as sextas-feiras ao pôr do sol fazem um ritual com dança, cânticos, mas é uma coisa inacreditável deles atingirem estados de transe total. É uma amálgama de gente e de cores e coisas fascinante. E eu fui para lá com a minha amiga e ela recusou-se a sair do carro e ficaram do lado oposto, nem foram, eu tive pai 2 horas no meio daquela gente. Espetacular, foi das experiências mais incríveis que já tive. Em termos de fotografia, fazes imagens extraordinárias. Eles convidam-te para ir com eles para o meio do círculo, dançar e interagem contigo. É extraordinário, esse tipo de coisas é espetacular. E ela não quis nem por nada ter esse tipo de experiência. Não havia mulheres. E, sabes, como não tens um par ou um termo de comparação, é sempre um bocadinho mais difícil de sair da caixa e ter este tipo de experiências. Tenho pena que ela, obviamente, tenha perdido esta experiência, mas não se sentindo na sua zona de conforto, mais tensa, claro. Ainda bem que consegues também ter esse tipo de percepção e de dizer, não, ok, eu não me sinto seguro ali e não vou. Pronto. E isso eu acho que pode limitar algumas coisas, mas em termos de apanhado geral da viagem não limitou nada. Ela viveu as coisas que eu vi e tipo, viveu aquilo como eu vivi e não acho que tenha influenciado negativamente a viagem dela de todo. Ainda outro dia estava a falar, há poucos dias, sobre isso de... Somos mesmo diferentes. Viver na pele de uma mulher ou... Queríamos dizer que não é? Somos, mas é... Olha, agora por exemplo no Iémen, na parte continental do Iémen, tu, por motivos de segurança, és... Eu não ia dizer obrigado, mas convidado a usar roupas endémicas, roupas locais mesmo. Tu sais do aeroporto e vais logo para uma loja comprar roupa e sais lá caracterizado. Para nós homens é fácil. Muito fácil, porque versus aquilo... A questão da apropriação cultural é um first world problem, é uma coisa americana. A apropriação cultural, para mim, é um conceito assim, laço e turvo. Não é uma coisa que seja muito honesta sequer para mim, porque eu acho que estamos num mundo tão global. Quer dizer, tu podes consumir música pop e podes ir comer a um restaurante indiano. Eu tive um casamento de uma das minhas melhores amigas, ela é indiana, goesa, e ela escreveu no próprio convite, a primeira parte do casamento era indiana, e ela escreveu no convite, não existe apropriação cultural na nossa cultura. Portanto, por favor, tragam fatos apropriados, vistam-se com indumentária indiana de casamento. Nós queremos isso. E é isto que acontece nestes sítios. Eles adoram que tu te vistas como eles, acham um piadão e acham que é gira e ajuda-te na ligação que depois crias com eles. Tu, se quiseres, fazes bons contactos, ficas com bons amigos nestes sítios. Okay. E é uma das melhores coisas que podes levar de uma viagem, é essa, sem dúvida. Sim. E até porque estas pessoas, para além da hospitalidade que demonstram, acabam sempre por te levar a ter experiências e a sítios
em que mais ninguém vai. Que essas sim não são Isso é zero extraordinário. turísticas. São Até olha, em Bangkok, por sim. exemplo, eu tirei mestrado em Londres e tinha uma colega tailandesa. E quando fui a Bangkok o ano passado, outra vez, pai, pela quarta vez, mandei-lhe mensagem. E ela passou um dia inteiro comigo a ir a sítios super fora da caixa e foram sítios inacreditáveis. E que eu provavelmente não iria encontrar, apesar de pesquisar bem e tudo mais, provavelmente não iria encontrar ou não iria arriscar ir lá, sabes? Coisas que estão completamente fora. A mesma coisa, como tu, como local aqui, se vais receber um amigo estrangeiro, vais levar a sítios sim, tu queres ir escolher. Eles não vão encontrar isso online, não é? Sim. Tens esse tipo de benesse. E depois, no Iémen, as mulheres têm que usar, obviamente, burca. E é completamente diferente tu estás com a cara tapada ou estás com a cara destapada. É completamente diferente teres que vestir luvas com 35 graus ou poderes andar com as mangas arregaçadas. Só isto, a física da coisa, a percepção da temperatura, o conforto do corpo é completamente diferente. Por isso é que homens e mulheres é completamente diferente, obviamente. Pois é mesmo. Mas... E ia-te perguntar já foste à Índia por causa do... Já foste à Índia? Adorava... A minha experiência de Índia é... Mas foste lá ao casamento? Não. Ela veio casar aqui e fez um destination wedding. Mas eu já fui a um casamento indiano em Londres. Eu fui a um casamento indiano cá, mas é muito giro, não gostaste? É muito giro, esquece. Não tem nada a ver. Sim, é completamente fora da caixa. Eu adoro tudo o que seja mais étnico, sabes? Gosto de misturada, gosto de coisas novas e um casamento indiano não tem nada a ver com um casamento. Mas a minha amiga, pronto, foi em Londres, houve a cerimónia para toda a gente, mas ela depois foi a casa, não sei se é mesmo assim, fazer outra cerimónia, uma coisa mais pequenina e depois voltou. Aquilo dura imenso tempo e tem cerimónias, depende também da religião, não é? A Índia tem uma série de religiões. Sim. Esta minha amiga é católica, goesa, portanto as coisas foram um bocadinho mais... expectáveis, mas com muito subjugadas também à tradição indiana e muitas danças tradicionais. E é espetacular. Se tu visse a sari dela de noiva, é uma coisa inacreditável. E a minha experiência de Índia é um bocadinho particular porque eu cresci com uma das minhas melhores amigas, ainda hoje em dia. Ela nasceu em Bombaim, veio para cá com 2 anos e fez a escola comigo, minha vizinha de bairro. Então acabei por ser levado para lá para fazer viagens com ela, estar com a família dela. E a minha experiência de Índia é ir à Índia com indianos. E então é completamente diferente do ir para a Índia de mochila às costas. Também vou, não é? Mas é diferente, é completamente diferente. Sei onde é que é de ir e tal. Através delas também consegui aprender um bocadinho de hindi, que é ótimo. E é tipo, mas é básico. O que elas dizem é assim, tu sabes shopping hindi, não vais morrer à fome e não te vais perder, está tudo bem. Pronto, mas é suficiente, percebes? E isso cria sempre se tu aprendes um bocadinho da língua local, estás mais confortável e as pessoas tendem a ir mais fora do caminho delas para te poder ajudar. Também ajuda imenso viajar sabendo um bocadinho da língua local. Eu tenho pena de nunca ter aprendido árabe, mas é muito complexo, muito complicado. Quer dizer, umas frases feitas, mas é aquela coisa. Eu era para ter ido à Índia, mas depois engravidei mas vais sempre a tempo. Da Luísa. Sim, mas sabes que também é aquela ideia, tinha essa ideia durante muitos anos, agora não, que é, tenho de ir à Índia, é o país que mais quero ir, e agora acho que para já não, porque não me apetece levar Mas queres ir a outros sítios ou... Ai filha, agora com filhos eu quero ir para Algarve 15 dias, agora não quero ir a lado nenhum, engraçado. Mas será que isso tem a ver com aquela tal democratização e tu, a Índia passou um bocadinho para segundo plano e será que tens outras prioridades? Não, eu acho que tinha fasquia muito alta, queria muito ir à Índia e conhecer e andar de comboio, mas depois se calhar por ter ido a Marrocos ou assim, eu acho que se calhar ainda não vou 100% confortável, porque eu sou medrosa, se calhar não me ia sentir à vontade e não me apetece ir à Índia para me sentir desconfortável. Mas é assim, ir à Índia vais-te sempre sentir desconfortável. Pois, que é inerente ao país, ao destino. É arranjar um conforto nesse desconforto, não é? Repara, eu gosto de ter a cama feita, gosto da casa limpa, gosto dessas coisas todas, do meu conforto, obviamente. Sou esquisito quando escolho um alojamento, vou de férias para um sítio onde existe, obviamente, a opção, escolho sempre um sítio com lençóis brancos e estás a ver o género, pronto. Mas se tiver que dormir ao relento ou no chão, estou-me nas tintas e vou na mesma. É mesmo uma coisa que é inerente ao sítio onde tu vais. Há sítios onde não é possível. Tu para ir ver um determinado sítio, para ir subir aquele vulcão na Etiópia, que é extraordinário, uma das melhores experiências da minha vida. Ai pá, sim, fala-me lá disso também. Eu voltaria lá todos os anos, se fosse preciso.
é um dos únicos, creio que... Eu também confabulo um bocadinho, às vezes invento factos, mas acho que não, peraí. É um dos únicos 6 lagos de lava permanentes do mundo. Significa que é uma cratera aberta com lava sempre a borbulhar. E tu sobes aquilo durante a noite, dormes 2 ou 3 horas no cume e depois vês o nascer do sol e voltas a descer. Pronto, é um trekking durante a noite. O que aconteceu foi que uma semana antes de nós irmos, vais em grupo, tens que ir num grupo, porque aquilo fica tipo a 16 horas de jeep da cidade mais próxima, é assim uma grande confusão. Dormes ao relento, não há sítio nenhum para dormir, não é? Dormes numas camas tipo feitas de pau e de rede. Então tipo 40 graus à noite, é o sítio com a temperatura média anual mais elevada do mundo. E tinha havido uma erupção que abateu parte da cratera, portanto o caminho que normalmente se fazia desapareceu. Então tivemos que dar a volta, não houve descanso nenhum, ninguém dormiu, foi subir e descer direto. Mas foi inacreditável, é uma coisa inexplicável. Tu estás tão próximo de uma força da natureza tão grande como lava. É mesmo do outro mundo. Quando tu viajas, há muitas coisas que te podem fazer sentido pequeno e insignificante. Eu acho que isso é um sentimento positivo. Mas aqui é mesmo uma extensão máxima desse sentimento. Tu não tens controle nenhum sobre aquilo. Pois é, sim. Esquece. Aquilo pode-te matar em milésimos de segundo. É mesmo esse sentimento de impotência, eu acho que é uma coisa muito positiva. E se fores, eu às vezes procuro isso nas viagens e adoro essa sensação. Agora perdi-me. Vamos falar do quê? Voltávamos lá todos os dias. De dormir, do conforto, do preferes um hotel com os lençóis brancos, mas neste sítio, para tu ires ter este tipo de experiência... Tem que ser assim. É assim, acabou. E assim faz sentido, nem dá. Sim. Estou-me nas tintas completamente. Eu durmo em qualquer lado, se for preciso. Dormir em qualquer lado, não estou a falar em termos de facilidade de adormecer nem nada, mas não me incomoda dormir num sítio javardo. Porque se só houver esse sítio, encolho os ombros. Pronto, só vai esse sítio, faço pazes com isso e durmo e acabou. Sim. É muito mais importante aquilo que eu vou lá estar a viver do que o conforto em que vou estar. Eu se calhar até também mais... não me vou mudar para lá. Eu não vou montar uma tenda e ficar a viver lá do vulcão para sempre, não é? Sim. Tipo... Eu acho que em mim é medo. Olha, mas não sei do quê. Mas é normal. Agora, eu pensei essa porcaria dessa viagem, dessa caminhada para o vulcão toda, a ida e o regresso, a pensar, eu vou ficar aqui. Muito provavelmente vou ficar aqui. Comecei a andar, tipo, 30% de hipótese de morrer. Depois subi mais um bocado, se calhar 45%. Cheguei lá acima, 90% de hipótese de morrer. Estás a perceber? Mas há qualquer coisa que te puxa. Aquela, sabes, há um drive que te continua a puxar. E tu tens mesmo que ir ver, tens mesmo que chegar ao fim para ver. E depois, regra geral, corre sempre bem. Não é? Quantos de nós já tivemos situações... Pá, que aqui tu não te pões em situações que, pá, às vezes, não é? Metes no avião e metes em situações que no teu país nunca na vida. E corre sempre bem, regra geral. As histórias que... Tirando a cena da enxada no Sudão, eu não tenho, assim, nenhuma experiência de... essa foi horrível, mas não tenho nenhuma experiência... Não, e verem o telemóvel na Coreia, pronto, o vulcão... não tenho, assim, nada... Nada. Tenho, sei lá, coisas assim mais fáceis de fugir, tipo, estava no Bangladesh muito bem dentro de um barco e de repente um anúncio no Porto a dizer que todos os barcos estão cancelados porque vem um ciclone grau não sei quantas e então durante 5 dias o país ia ficar completamente à mercê de ventos e chuvas torrenciais. E o que é que eu fiz? Saí do barco direto para um terminal cheio de gente, cheio de baratas a voarem de um lado para o outro e não sei o quê. Por acaso não tenho problemas nenhum com baratas. Que nojo. Faz parte. É fauna local. Está bem. E então fui direto para o aeroporto a apanhar um voo para Bangkok. Ok. Porque era o voo seguinte, consegui, comprei barato e não sei o que mais. Olha, basei. Acabei por não completar a viagem ao Bangladesh. Também tens essa agilidade de... Não é? Essa cabeça de viajante, não é? Sim, tens que ter um bocadinho de capacidade capacidade de desenrascança é essencial para este tipo de coisas, não é? Porque, mas tu, acho que qualquer pessoa apanhada numa situação a adrenalina assim, também te dá um... dá-te logo uma capacidade de aguça-te os sentidos e tu consegues safar-te. Se tiveres uma... Caraças, preciso de saber... 1 da tarde. Boa, sim. Preciso de saber, curiosidade, se calhar vais-me dizer nenhum, um país que não voltarias. Tipo assim, o que é o menos favorito e porquê? Chipre. Tenho sempre Chipre. Eu quando fui ao Chipre estive na parte grega, cipriota, que tem herança grega, e na parte turca.
que só é reconhecida como país pela Turquia, própria Turquia. São os países separados por uma linha, por uma buffer area com alguma dimensão. Ele tem, é basicamente um conflito militar ativo, mas dormente. E achei que a parte turca era um bocadinho hostil, não obstante ter praias inacreditáveis, espetaculares e tudo, mas eu não sou bicho de praia, portanto também não foi uma coisa que me puxasse muito. E o Sul acho que é um destino mediterrâneo que chapa 5 e não me atrai. Outro, talvez Israel, porque Israel é assim, para além de caríssimo e do regime que tem, que para mim, não tenho dúvidas, estou completamente do outro lado, é um regime genocida. Claro que o povo não tem culpa nenhuma. Acho que está extremamente americanizado e é as festas muito pouco autêntico. Tudo o que eles têm de cultura de Médio Oriente, de que se orgulham, a comida, muitas vezes a comida, a música. Obviamente que é pivotal no itinerário bíblico, e se te interessares por isso, Jerusalém é espetacular e tudo mais. Mas acho que tudo o que Israel pode oferecer em termos de destino, tens 10 vezes mais nos outros países do Médio Oriente. Mas Israel está mais batido. Está meio na moda até, não é? Sim. O ser mais desenvolvido, o ser mais visitado. Sim. Acho que há uma hostilidade inerente àquela situação delicada de segurança sempre. Não é um sítio onde me sinta muito confortável. E para comer um bom hummus posso ir à Jordânia, para comer A Jordânia é lindo, não é? Para beber um bom sumo de romã posso ir ao Irão, sabes? E são sítios que têm muito mais para oferecer também, pela dimensão. Sim, eu percebo o que tu estás a dizer. Sim, e o teu sítio favorito? Até hoje? Não sei. Eu vou aos sítios e tendencialmente fico sempre muito surpreendido e estou sempre a pensar assim, olha, não, o meu top 5 agora alargou. Então eu tenho um top de viagens, mas que não é fixo, as coisas vão mudando um bocadinho. E tu, agora lembrei-me desta pergunta, outro dia estava a falar com a Mariana sobre isso, que quantos mais sítios tu conheces, tu tendes a ficar surpreendido ou não é... ou já nada te surpreende e já pensas, é giro, mas porque já viste muita coisa, sem ser com arrogância. Agora vou dizer um sítio, se calhar tu achas que a maior parte das pessoas tende a dizer que adorava ir. Eu cheguei às Maldivas e pensei, e penso, será que estou a ser arrogante? Assim, pois, não é... Do meu interesse, iria, claro que iria, mas iria se calhar, sei lá, procurar fazer mergulho. Não, mas procurar fazer uma coisa um bocadinho mais distinta. Mas não é com arrogância, mas às tantas, quanto mais... Acho que há duas facetas aí, que é aquele lado do já vi muita coisa, é difícil de me surpreender ou de ficar de queixo caído com alguma coisa, mas geralmente também o inesperado provoca isso, e então acaba por balançar-se uma coisa à outra, estás a perceber? Fui ao Japão agora, nunca tinha ido, toda a gente já foi ao Japão e eu pensava, vou ao Japão, vai ser uma coisa que eu vou gostar, mas não vou amar. Entrou logo para o meu top tipo 5. Fascinado, completamente fascinado, doido com aquilo, mas sei lá, os meus sítios preferidos até hoje é tipo o Iémen, o Irão, Iraque, Myanmar, Islândia, não tem nada a ver com os outros, o Japão também não tem nada a ver, percebes? As coisas vão mudando bastante. À medida que vou indo, vou conhecendo, as coisas vai-se alterando este top, mas há sítios que tu guardas sempre dentro do coração. Quando é que tu repetes um sítio? O que é que te faz repetir? Repito quando sinto que não tive tempo suficiente nos sítios. Para ir ver coisas diferentes? Em 2015 ou 2016 fui à Etiópia 15 dias e fiz um itinerário mais histórico das cidades com mais herança cultural e mais arquitetura e tudo mais. E não senti que tinha visto a Etiópia. E então, passado 6 meses, voltei lá para mais 15 dias, para fazer a parte mais natural, fazer trekking, ir ao vulcão, ir às hienas e não sei o quê, porque achei que merecia. E faço isto sistematicamente com países que acho que isso é fixe. Quase todos os sítios merecem mais do que uma visita. É a mesma coisa que tu ires constantemente a uma cidade, uma capital europeia. Ires a Madrid, ires a Londres, ires a Amsterdão, o que for. Há sempre mais. Tu vais sempre descobrir, sim. Ver, e às vezes pode não ser nada grandioso, mas até pode ser um apontamento que sim. Até te faz olhar para o sítio de outra forma. Sem dúvida. Sim. Agora, a ida à Tailândia, a ida a Bangkok especificamente, durante a pandemia, em junho de 2022, foi um abre-olhos, porque aquela ideia da Tailândia
já corrompida pelo turismo, massificada, sabes, o pessoal com as calças dos elefantes e não sei o quê. Sim. Para mim é um bocadinho... Nada contra, pessoal, das calças com os elefantes. São uma boa gira. Não tenho nenhuma. Mas acho que dá aquela ideia de sítio batido, de turismo tóxico, sabes? E as pessoas, já falámos aqui daquela corrupção, das pessoas estarem fartas e pronto, e depois ainda naquela bola de neve. Agora era o oposto, porque tiveram fechados 2 anos e refrescaram-se e parecia a Tailândia de há 20 anos, em que eu não tive, mas ouvi falar. Era a Tailândia das pessoas honestas, mesmo o país, a terra dos sorrisos, sabes? As pessoas estavam genuinamente felizes. Sim, o meu pai também fala assim da Tailândia. A percepção que as pessoas têm da Tailândia há 20 anos ou 30 anos não é a mesma que as pessoas têm há 10 anos ou 5. Agora é barcos cheios de gente para ir tirar uma fotografia numa praia só com lixo ao redor. Assim. E agora não, porque a pandemia meio que fez reset, sabes? Calma. E foi mesmo refrescante para mim fazer pazes com um destino como a Tailândia. Ok, percebo-te. Percebo. Sim. Tentei fazer isso e a Islândia é a mesma coisa, também fui lá durante a pandemia porque sabia que era super cheio de gente, não é? Porque aquilo tem imenso para ver, mas também tem imenso turismo. E foi numa altura em que não havia ninguém. É extraordinário, tu veres... Mas na Islândia tu não sentes que estás cheio de gente, pois não? Mesmo que esteja? A minha experiência da Islândia é ver a Islândia quase sozinho, portanto não senti isso de todo. As pessoas o feedback que tenho de pessoas que lá vão, ou aquilo que vejo das pessoas que lá vão em alturas de época alta, ou que vão à Islândia, sei lá, fazem itinerários mais batidos, mais turísticos, é de verem bastante gente, mas como é um sítio muito amplo, desafogado, tu vais lá pela natureza, não tens esse impacto, acho que é sempre bom ir à Islândia e é extraordinário. Gostava de ir à Islândia. É lindíssimo. Se estiveres a precisar de fugir, a tua cabeça a precisar de se acalmar, é o sítio ideal. E é aquilo que tu disseste do vulcão, eu acho que é a natureza, não é? Esses sítios que tu estás mesmo em contacto, trazem-te... Eu nunca procurei muito isso. Inicialmente, quando comecei a viajar, procurava mais cidades, ir a exposições, ir a restaurantes, ser mais cosmopolita. E depois comecei a procurar muito mais o estar em contacto com a natureza. É uma coisa que eu aprecio muito mais. Eu, se calhar, hoje em dia vou fazer uma viagem de 3 semanas só para estar num parque natural. E há 5 anos, se calhar, não fazia, sabes? E eu gosto do balanço, gosto da diversidade. Mas cada vez me puxa mais. E é de facto onde tu vais encontrar menos gente, é o sítio onde se calhar tu vais surpreender mais. Quando estás à mercê da natureza, tudo é surpreendente. O tal fator surpresa que te vai... também pequeno, aquela coisa da humildade, não é? Isso é extraordinário. Isso tipo fazer um safari. Sim. Todos os segundos em safari são diferentes. Tu podes fazer um safari todos os dias da tua vida, nenhum dia vai ser igual. E há sempre uma surpresa, há sempre alguma coisa que te vai fazer cair o queixo. Percebes? Sim. É... E não são bens materiais, não estás a comprar... É a cena mais pura. Isto do safari, obviamente, que é um exemplo levado ao extremo, mas isto, vai à Rábida. Fazer trilhos na Rábida, não é para ir para a praia, mas tipo, vai fazer trilhos, vai ver as vistas, vai salvar a montanha. Todos os caminhos são diferentes, todos os dias podes encontrar uma coisa diferente, sei lá, um dia vês javalis, outro dia se calhar vês um tubarão ou orcas ou qualquer coisa, estás a perceber? Tipo, nunca vi tubarões nem orcas na Rábida, mas sei lá, pode estar lá, não é? E isto o mundo é uma ostra, mas com muita carne e muita pérola para descobrir. Tenho uma pergunta da Nath, que te adora, diz que és o orgulho dela, que pode vir a trabalhar contigo se tu a convidares a minha passaria turística, que é a cidade, sítio que mais te desiludiu e porquê? Um bocado negativa esta Nath também, pode dizer. Acho que é essa a pergunta. Deixa-me pensar bem. A cidade que o mais desiludiu e como é que ele escolhe os destinos e como é que faz os roteiros? Onde é que te inspiras e onde é que pesquisas? Incidente mais caricato em viagem. Sabes que eu acho que é muito acidental. O mais caricato foi essa coisa da enxada. Sim, isso é filme. É isso. Mas a questão da pesquisa é muito acidental. É como as conversas, aquela coisa das cerejas, sabes? Tipo, conversa puxa conversa e vais tirando. E é um bocadinho... A pesquisa bebe daí. Sei lá, eu nunca fui ao Turcomenistão, mas se me perguntar se é que há lá para ver e para fazer, eu se calhar sei de responder porque já estudei o sítio. Estás a perceber? E de vez em quando lembro-me, olha, tenho férias neste período do ano. Este período do ano, se calhar, é uma boa altura para ir a este sítio. Olha, bora, pronto. É mais ou menos nessa base. Agora, a cidade que me desiludiu mais... Cidade que me desiludiu mais... Sabes que eu tenho tendência a encontrar coisas que me surpreendem e a desilusão é um sentimento um bocadinho forte. Mas eu, por exemplo, odiava Londres. Antes de... fazer uma viagem em particular lá, em 2010,
com amigos que moravam em Londres e como vi Londres pela de mão outra deles, maneira, claro. passei a adorar Londres, até cheguei a morar lá 1 ano. Portanto, as coisas mudam bastante. Marrakech, adorei a primeira vez que fui. A segunda vez que fui, não estava a gostar nada da experiência, também por causa da massificação, sabes? E se calhar já não voltaria lá com o mesmo ânimo. Ok. Um sítio que eu dispenso completamente. Dubai, por exemplo. Ok, sim. Que é um Faz-me sítio onde tu sentido. paras montes de vezes quando vais para a Ásia, porque a facilidade Mas não dos voos, paras para ver, não sei não o quê. Sais, sei lá, Sim. uma noite ou um dia ou o que for. Sim. A percebo. artificialidade Sim, é sim, tanta que me agonia um bocadinho, agoniza um bocado, eu fico Sim. meio tipo... Não Percebo. há nada ali autêntico. Nem tens interesse em ir desbravar para ver se Não, te aquele tipo, surpreendes. sabes, o flash, Sim. os carrões, Sim. o vidro, os arranha-céus, não se também diz não, nada. sim. Isto, visto em Nova Iorque é uma coisa, visto no Dubai é Fogo, outra. em Nova Iorque tem- A sim. movida é diferente, Sim, o sim, conforto sim. é diferente. O Dubai é tipo aquele show-off que... É isso, sítios com... sim. Quanto mais show-off, Depois não dá para beberes assim menos tanto, se calhar. identidade. A identidade está lá, obviamente, se falarmos em termos de branding, tens a identidade do Dubai, é uma coisa fortíssima e toda a gente conhece o Dubai no Sim, mundo e isso claro. é produto disso. Mas em termos de substância, Percebo. Yeah. Não tem. não tem. Seria, Boa escolha, também acho que é o percebo. que eu escolho. Percebo. É óbvia, eu não sei É. se a Nath vai ficar triste com Sim. a resposta, mas acho que... Sim. Espero não ter desiludido. Nada, beijo. Acho que... Fala-me do teu projeto. Olha, Preciso de eu saber. sofro imenso com uma coisa que se chama peer pressure. As pessoas dizem, devias fazer. Eu nunca faço. Se eu não puder fazer, não faço. É horrível, é um traço de personalidade péssimo que eu tenho. E achei que era um momento ideal para fazer, que é criar uma agência que não existe no mercado de exclusiva. Não quero dizer de luxo, porque nos sítios que quero oferecer não há disponibilidade de luxo, mas há a disponibilidade de oferecer sempre o melhor possível. Dentro do Possível. que tens, do que existe. Sítios, bem, basicamente aquilo chama-se The Island Expedition Company. Island, o conceito é uma coisa bem vaga que me caiu uma vez na cabeça e eu pronto, vou chamar disto, que é, segundo a teoria do Big Bang, a matéria primordial que dá origem a todos os elementos. Portanto, eu estou a oferecer um bocadinho de tudo, quero oferecer o tudo, o bolo todo, quero oferecer uma viagem-chave na mão para sítios que não são acessíveis. Neste momento, o que eu tenho à venda é Iémen, continental, não é Socotra, que é uma ilha relativamente turística, mas espetacular também. Não ofereço Socotra porque não consigo garantir conforto suficiente para aquilo que estou a cobrar ou aquilo que estou a oferecer no pacote na ilha. Não há infraestrutura, simplesmente não há e não quero oferecer já. E Iraque, esses dois destinos, Iémen continental e Iraque, queria lançar para o ano e ver como é que corre, grupos pequenos, tipo 6 pessoas, eu vou, acompanho sempre. Queria escalar e depois obviamente quando até escalar tens alguém vou a deixar trabalhar de para conseguir, ti, claro. tipo a Nath, Tipo quem a sabe. Nath, sim. Mas acho que é o momento certo para fazer este projeto fixe. na minha vida. Tenho um bocadinho de dificuldade na promoção e venda porque eu não sou um especialista em marketing de todo. Qual é que é a tua página do Instagram? Eltravelar. É? É. Arroba Então é para seguir. Eltravelar. Obrigado. É para seguir! Magnífico. Sim, a tua página é muito Eu sou bonita. péssimo a promover-me, estás a ver? Pois, Não quero falar percebo. disso ainda. Sim, Mas aquilo basicamente são tours de grupo muito pequeno, 6 pessoas no máximo, não há 10 nem 12 pessoas, esquece isso, para manter o nível de serviço o mais elevado possível. A destinos em que eu tenho contactos, consigo montar um itinerário muito peculiar, com experiências completamente únicas que não existem. Imagina, o itinerário do Iémen, que é a primeira expedição na última semana de janeiro, é com um encontro 24 a 30 de janeiro. Depois, obviamente, vou querer replicar e repetir isto ao longo do ano, quantas vezes forem possíveis. O encontro é no Cairo. A pessoa só tem que chegar ao Cairo, porque eu depois vou buscar a pessoa ao aeroporto, há transfer para um hotel de 5 estrelas, onde há um briefing e jantar sobre a expedição. No dia a seguir, transfer para o aeroporto, voo de ida e volta ao Iémen incluído, que eu tenho que comprar através de contactos. Imagina, a compra do voo é feita por WhatsApp, nem sequer há a disponibilidade de voos online. Fixe. Tenho os meus contactos locais, vão-nos buscar, tratam-nos dos vistos, tratam-nos de papelada de segurança que é obrigatória, escolta militar e policial 100% do tempo. Tens pocket money para as roupas locais, tens souvenirs curados de artesãos locais, tens toda a acomodação incluída, tens todas as refeições, snacks, bebidas incluídos,
tens experiências tipo piquenique ao pôr do sol em miradores inacreditáveis em vales espetaculares, consegui acesso a experiências tipo trekking, que ninguém faz trekking no Iémen. Fiz questão de ir visitar os apicultores que produzem o mel do Iémen, que é super conhecido. Não é muito difundido porque pronto, não tem a capacidade de promoção que poderiam, mas é de uma qualidade extrema. Tenho um encontro planeado com o pessoal que mantém Shibam, que é aquela Manhattan do deserto, toda construída em lama. E eles fazem uma manutenção regular daquilo e vamos conhecer essas pessoas e falar e explorar os edifícios por dentro, que é uma coisa que também não se faz. Sei lá, tudo o que tu possas imaginar. Chave na mão, tudo incluído, seguro de viagem. Não há nada que eu não inclua ali. Só tem de chegar ao Cairo e ir embora do Cairo. E acabou, Cairo. porque é o ponto de encontro, porque é o sítio de mais fácil acesso ao Iémen, por isso é que o encontro é lá. Tem um álbum de fotografias personalizadas no final. Tudo. Os guias estão incluídos, tem guias locais em cada sítio para falarem dos sítios, não é? Não vais às cegas. No Iraque, para quem quer começar a viajar, estou-me a lembrar de uma amiga minha, para quem quer começar a viajar sozinha, por exemplo, tens um conforto que estás sozinho e não estás sozinho. E a segurança acima de tudo. Sim. Agora, o preço, a etiqueta caro? É um bocadinho. Okay. Agora, quer dizer, depende. Justifica-se, porque a logística é mesmo complexa e o esforço que eu tenho que fazer para conseguir fazer o design do itinerário e tudo mais. E todos os contactos que tens de fazer essa teia de aranha. E o próprio custo de tudo no terreno, os voos e tudo mais, é caríssimo. A minha margem de lucro é mínima. Mas vamos ver, eu esta semana vou correr uma campanha. E é quanto tempo? É uma semana. É uma semana. O Iraque, o preço é o mesmo, a logística é um bocadinho mais facilitada, portanto a viagem dura 12 dias, é maior, até porque a zona acessível é muito maior e eu, como não gosto que as pessoas andem a correr, quero que as pessoas tenham tempo nos sítios, vamos andar a um ritmo um bocadinho mais lento e é igualmente bom. Simplesmente no Iraque tu tens acesso a hotéis 5 estrelas e tudo mais e eu quero poder oferecer isso às pessoas, para as pessoas estarem no maior conforto possível e verem um sítio. Vais para um sítio não tão óbvio, mas vais estar. Estás no melhor possível imaginário, percebes? Sim. No Iémen é um bocadinho mais complexo, não existe essa possibilidade, mas oferece sempre o melhor possível. Também estou a fazer, sei lá, tenho colaboração com um amigo meu que trabalha em marroquinaria, vamos ter kits, amenity kits, como sabes, como se dá na classe executiva dos aviões, para cada hóspede, com. Sei lá, protetor solar, uma farmácia, é tudo muito baseado no serviço one-on-one, por isso é que eu quero manter os grupos em 6 pessoas, porque eu quero saber o nome das pessoas, os detalhes e promover um maior conforto possível daquela gente, porque as pessoas não vão para ali comigo e não vão ter um serviço chapa assim como se estivessem ido num tour de grupo comprado numa agência de viagens qualquer. Então abre para o ano? Já abriu para venda. Estou a promover o máximo que posso. Qual é que é o site? É ilamexpedition.com. Eu vou escrever. Mas adoro dizer isto como nos programas. Eu vou escrever na aqui minha embaixo. bio do Insta. Ok. Vais pôr assim. Eu vou escrever aqui embaixo depois o site e o Instagram. Fiz, que fiz, caraças. E depois vais abrir outros sítios. Agora com crianças e tal é fácil, já viste, é peace of mind total, não tens que fazer nada. Tu achas mesmo que eu vou para o Iraque com os meus filhos? Qual é o problema? Eu vou para Fortaleza, põe uma pulseira aqui. Eu vou para saber. Não, isso também não, isso também é demais para mim. Não desfazendo. Mas isso é muito fixe. Quero oferecer mesmo peace of mind, sabes? Fixe. Mandas-me o teu passaporte para eu fazer os vistos e a papelada toda de segurança. E não precisas de pensar em mais nada. Não sei como é que isto está, vou falar com o meu marido. Mas via-me, por exemplo, ainda por cima contigo então, eu tenho assim uma ideia do que é que se faz parecido. O João que ajuda tem uma plataforma também de viagens, embora... O que eu quero oferecer são destinos mesmo fora da caixa, coisas que não existem. Exatamente, é bem mais óbvio. O meu plano grupos de aumento, maiores. Sim, pronto. O que eu quero é manter os grupos pequenos e continuar, se eu conseguir que isto resulte, este projeto, espero que sim, vai resultar, escalar, aumentar o número de destinos, mas o meu número de destinos aumentar seria sempre ir tipo para Etiópia, Djibouti, Sudão, Cazaquistão, esse tipo de sítios. Se eu fosse, imagina, chegar à América Latina, nunca vou oferecer uma Bolívia ou um Brasil ou um Chile, as pessoas já vão aí naturalmente. E eu oferecer tipo um El Salvador, por exemplo, uma Nicarágua, talvez também é relativamente turístico, mas sempre procurar fazer uma coisa o mais fora possível. Eu vou falar cá em casa, porque eu via-me, sem filhos, mas tipo com uma outra amiga, porque acho que dá aquele conforto. Sabes que estes sítios acredito mesmo que as pessoas abrem a cabeça.
É ótimo, porque Não, há levar muita assim uma gente que não faz chapadazinha. ideia. É isso, Sim. as pessoas não fazem ideia daquilo que estes sítios têm para oferecer. Eu às vezes costumo dizer, não é preciso ir, acho eu, ir ao Irão, às vezes basta até um Londres, uma Nova Iorque, uma Áfricazinha, muita gente, não digo isto com arrogância, mas muita gente precisava de um confronto. Até às vezes é aquela chapada, é pôr-te a pensar, sei lá, muda-nos, não é tipo Nem toda a queríamos gente é feito para completamente. isso, as pessoas procuram sempre Sim. estar confortáveis, não é? Sim. Mas também se não saís da tua zona de conforto Sim. nunca vais ter esse... E tipo muda-te de- qualquer coisinha. sem dúvida. E isso sem é dúvida, fixe. Sem dúvida. Também acho. Mesmo a tua perspectiva, podíamos ficar aqui a falar de outras de ir merdas, fazer mas um refill do viajar muda-te a mente sobre muitas outras coisas. E tu pensas, Os de maneira que preconceitos, tu já viste mais diferente. coisas, sim, eu acho que sim. Em tudo, Uma mente é mais mesmo aberta. isso, em tudo. Eu Eu até acho que isso é útil. Eu não sou pai, mas sou tio. É útil. E acho que isso é útil. É útil. Na É. educação das crianças, em fazê-las ver o mundo. Sim. A primeira brincadeira que eu criei com a minha sobrinha, que tem 5 anos agora, foi a brincar às mochilas, que era o quê? Eu fingia que ela era a minha mochila e perguntava-lhe o que é que vamos empacotar-te para onde? Para onde é que eu te vou levar? E ela escolhia o destino, íamos ao globo, apontava e eu dizia, este sítio é tal. E vamos para aqui de férias, aqui faz calor, é assim assado Isso é o e não grande sei o quê. brincadeira. E depois eu montava e dizia, é preciso para este destino calções de mesmo banho, que és tio para não ter sei o essa quê, não sei o que mais. disponibilidade toda. Agarrava na miúda cavalitas e pimba pimba. Ela Isso é bem ria-se, fixe. adorava. E depois começa a pedir, quero ir à Índia, quero ir... Na brincadeira, percebes? E ela tem um bocadinho de curiosidade do mundo É o e de ver melhor esse que tipo lhes de coisas podemos dar, muito, por causa disto. sim, é aquela frase Também feita, acho. mas muito mais do que merdas, é sítios, é Também, experiências. sem dúvida. E Eu não tempo. ofereço nada de brinquedos físicos e coisas, porque assim, as pessoas tendencialmente já vão oferecer sempre muita coisa dessas. Já, e não sei. As casas vão Não ficar serve para cheias de nada, pá, um tralha. ou outro, claro. Claro que há Mas, coisas didáticas e ótimas, sim. mas sei lá, saírem de casa Saírem é muito de melhor casa. do que terem qualquer brinquedo. Sem Que dúvida. seja. Sem dúvida. Portanto, É uma trabalheira ter de os aturar em férias, mas Claro. sim. Não, mas sim, eu acho que sim. também acho. Obrigada. Eu é que agradeço. Eu é que agradeço. Não, foi ótimo. Obrigada. Um bom revival, de um rendezvous. Ai, Depois pá. dos escuteiros, tanto acampamento, tanto assédio. Tu lembras-te quando tu foste Já aos viste que eu Pirineus? só aprendi? Estás a brincar, foste, cornos não é? de vaca. Esse sino que eu inventei nos Pirineus. Tu não te lembras do Team Sound? Eu lembro-me de eu estar a tomar banho com a Mimi e tu estares a trepar para nos ver. E lembro-me de não Eu fazer só cocó para aí aprendi a 10 falar. dias. Uma prisão de ventos por estar a acampar. Isso e é sem ótimo, ires conseguir ao fazer. Sudão, ficas logo sem prisão de ventre, posso te Ficas garantir. logo limpa. Mas eu acho que esse foi o meu acampamento preferido, provavelmente. Esse acampamento foi Foi bem fixe. espetacular. Yeah. Foi mesmo muito bom. Obrigada. Eu só aprendi a palavra consentimento para há 2 anos. Tu vivias no limite. Tu vivias no limite. Onde quer és? dizer, tenho de ir Agora fazer cá está. xixi. Vai. Estou bué aflita. Obrigado. Beijo, amigos.